Bom dia, amigos, companheiros queridos. Agradecemos imensamente as vossas companhias, vossas vibrações, por essa reunião de tanta paz e tranquilidade. Por isso, agradecemos sempre a Deus, sentimento de gratidão, por já encontrarmos em nossas vidas um momento de união com objetivos cada vez mais nobres, objetivos de estudo, de reflexão e, acima de tudo, de aplicação de tão bons ensinamentos que a espiritualidade amiga nos trouxe sob a égide do Cristo. Ensinamento bom é aquele que nos debruçamos para compreender e buscamos insistentemente aplicá-los em nossas vidas. Com a certeza do amparo e a proteção espiritual no dia de hoje, faremos a leitura da mensagem de número 178, que tem como título Obra Individual. Emmanuel nos traz aqui a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20, em que o apóstolo disse: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que as veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Olha a importância dos nossos atos e pensamentos, são as nossas radiações influenciando outras criaturas. A gente vai lembrar, né, nessa mensagem daquela pedrinha caindo num lago de águas mansas. Aí ela em volta vai criando, né, aqueles círculos que vão amplificando cada de uma pedrinha, as consequências daquilo ali. Onde é que vai chegar aquelas pequenas ondinhas? Às vezes não temos como precisar. Sabemos o dia e a hora que jogamos aquela pedrinha, mas não sabemos, na realidade, o quanto de ondulações ela irá criar. Da mesma forma, ele aqui nos traz a ideia da nossa obra individual. Nossa obra individual das nossas ações. Vocês já viram realmente os efeitos que causam uma atitude ruim de alguém?
um conta para o outro, não é assim que fica? Parece lá, né, um escândalo no jornal, ou na vizinhança, ou na família, aquilo um conta para o outro. E aquela criatura que já era ignorante, que já desconhecia, né, que já desconhece o valor do bem, ela se torna pior ainda. Por isso que o mal, ele deve ter ali em alguém estação terminal, porque o outro vai se tornar pior ainda. Ele não traz, o mal não edifica nada de útil. Então, uma atitude má, ela vai ter no ignorante uma consequência dele se tornar pior ainda. Olha a responsabilidade. Uma imagem ruim, né, que a gente cria na mente do outro, que observa, né? Olha quantas testemunhas tem ali. Tem encarnadas e desencarnadas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que plasmamos, por tudo aquilo que vibramos, pelas nossas radiações que saem incessantemente das nossas mentes, dos nossos corações, materializadas pelo verbo, pelo olhar, pela escuta, pelos gestos. Reparemos nossas responsabilidades. Então, aquelas criaturas que já não eram muito já boazinhas, tinham dificuldades em ser benevolentes, quando vem uma situação ruim, elas ficam o quê? Mais duras ainda. Elas falam, tá vendo? Por isso que não adianta melhorar. Aí elas reforçam aquilo que elas já tinham dificuldade. Elas encontram ali um ponto de apoio para continuar no erro. E aquela pessoa que já estava começando a andar, a se modificar, ele paralisa. Olha como é que o mundo está. Para que eu vou melhorar? Para que eu vou... Aí essa pessoa não estava convencida, né? Ela paralisa. Estaca o passo, que a gente chama, né? E aquele outro que já estava no bem, ajudando a produzir cada vez mais o bem, ele vai ter dificuldade, depois daquela atitude, de socorrer os outros. Porque os outros vão falar, mas para que isso? Olha o que o outro fez, olha o que acontece com quem é bom. Então ali ele encontra a dificuldade, porque a obra coletiva foi prejudicada na atitude individual, que é a obra individual. Vai precisar de um tempo, não é? Então, uma atitude descaridosa, um gesto descaridoso com a própria criatura ao seu redor, ela cria influência de revolta, de vingança, de indisciplina. Sempre operações mentais malignas e destrutivas. Então, nós temos que buscarmos radiar os nossos pensamentos numa obra individual para o bem. Sermos bons inspiradores do que é bom, falar do que é bom, fazer o que é bom, mostrar o que é bom, porque uma ação boa vai edificar e iluminar sempre. Aquele que é ignorante, que desconhece, ele vai ficar ali olhando, observando. A gente pensa que até que ele vira o olho quando a gente olha, mas ele está observando, porque a criatura está fazendo. E ele está aprendendo a se elevar, só em fazer aquela observação. Aquele outro que não é lá, que está lá no meio do caminho, ele já começa a receber ali uma nova claridade para a sua vida íntima. Ele olha para aquilo e fala assim, se fulano faz, né? É uma coisa boa, olha o bem-estar que isso está produzindo. Aquele que já está andando, já está quase retificado, ele se sente mais firme. Vale a pena mesmo viver no bem, vale a pena eu me restaurar, vale a pena eu fazer as mudanças necessárias para viver dentro da lei. Olha como é bom sentir o bem. Então ele ali vai se reforçar, um processo de reforço. E aquele que já está, né, distribuindo bem, o missionário do bem, ele vai se exaltar no seu apostolado de luz, que vai se transformar tudo em mais fácil, porque ele vai ter exemplos para oferecer, as vibrações, as radiações vão favorecê-lo, que a gente pode dizer assim. Então são essas manifestações de caridade, as manifestações no bem, que se entrelaçam, dando aquele sentimento de gratidão. A gente sente alegria, a gente sente esperança, né? Criações mentais iluminadas. Quando a gente vê um filme que alguém faz o bem,
dá uma vontade de sair fazendo bem também. A gente é reforçado no que a gente tem de melhor. A gente se eleva quando a gente vê aquele filme, escuta a história de uma pessoa que agiu no bem diante das dificuldades, a gente sai fortalecido. Olha a importância, né, de propagar o espírito do cristianismo com as nossas obras. Mas quem sou eu? Somos templos sagrados, cada um de nós, obras divinas do Senhor. Então, nós vamos buscar afastar, né, os corações que já amamos do escuro do erro, através do exemplo das lições vivas no amor. Então a gente vai lembrar, né, que a conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, né, escura multidões de males poderão desaparecer para sempre. Porque vocês imaginem, aquele Espírito sendo modificado, quanto eles vão contagiar naquele grupo? A gente lembra de Leon Denis dizendo, né, se ao final da minha vida uma lágrima eu tiver enxugado, né, através dos meus livros, das minhas mensagens, tiver encaminhado para Deus, a minha reencarnação valeu a pena. Leon Denis não tem ideia de quantas almas, né, são agradecidas, inclusive eu, pelo trabalho que ele fez de nos direcionar a Deus. Então são essas almas que nós vamos falar assim, como foi importante aquela exemplificação. Quantas vezes, né, temos que aprender a nos disciplinar perto de um aluno, de um filho, de um neto. A gente faz o que com aquilo que a gente está sentindo? A gente está sentindo ali uma dor, a gente está sentindo uma tristeza, a gente segura a nossa emoção. Por quê? Para não deixar transparecer o mal, porque não vale a pena. Não é sufocar, vejamos bem, porque aquilo não vai construir no caminho do outro. Nós vamos dar vazão às nossas emoções no momento certo. Então, nós, quando temos ao nosso redor, né, um aluno, um filho, uma pessoa doente, uma pessoa encarcerada, uma pessoa que está passando um momento de grande aflição, não é necessário que a gente lhe piore a dor. Nós ali temos que demonstrar para elas o exemplo e as radiações do que é bom, para que elas se fortaleçam. Então é quando disciplinamos a nossa fala, as nossas emoções, percebendo que ali tem uma multidão de testemunhas e que o nosso testemunho seja o da disciplina. Disciplinar, nos calar, segurar aquela emoção mais contida naquele momento para ter cuidado com o outro que já está cambaleando. Ele não tem força para colocarmos em cima dele mais ainda os nossos problemas. Não é assim que devemos agir. Quantas vezes os filhos são pequenos, né? As mães, os pais controlam as suas emoções, evitam qualquer tipo de discussão na frente deles, evita ali um choro mais de profundo da alma. Por quê? Para não influenciá-los. Porque ali não irá ter crescimento. Aquilo é apenas uma forma de extravasar e não seria o ideal com aquela criatura. Então nós vamos aprendendo a renunciar, não é mesmo? Renunciar a atitudes que prejudicariam o outro, e assim vamos nos modificando e modificando os outros. Vamos renunciando palavras jogadas ao vento, vamos renunciando os achismos, vamos renunciando qualquer tipo de movimento e pensamento que não eleve e que não fortaleça o outro. Busquemos realmente sermos uma obra individual. Cada um de nós é uma estaca, uma simples estaca
mas uma estaca já decidida a suportar tantos outros ao entorno que se acham muito mais combalidos porque ainda não conhecem Jesus. Ainda possuem a sua fé enfraquecida, os seus pensamentos ainda em desequilíbrio. Aqueles que já possuem a maturidade, que já sabem que tudo passa e que tudo concorre sempre para o bem, são estacas com as suas obras individuais e devem manter-se firme, conduzindo todos aqueles que já podem caminhar. Vocês vejam aqui, converter do erro do seu caminho um pecador, fazer uma mudança de pensamento naquela criatura, pelo menos enquanto estivermos com ela, deixarmos o coração mais predisposto ao que é bom, predisposto a ter esperança, a ter fé e confiança. Dessa maneira, então, encerramos com a certeza que Deus fará o restante em cada um desses corações e que, ao encontrá-lo, possamos deixar uma flor singela, mas com perfume do nosso desejo sincero, que ela se encaminhe para a luz. Fortaleça-nos, Senhor, esse desejo. Fortaleça a nossa fé, fortaleça os nossos laços com os corações que amamos, em nossos lares, com os nossos amigos, mas também, Senhor, nos aproxime daqueles dos quais temos dificuldades, para convertermos arestas em laços de união, e de tantos outros que não conhecemos, mas que possam ouvir, Senhor, o verbo da sinceridade, quando dizemos: presente Jesus, aqui estamos, e o que deseja de nós no dia de hoje. Sendo assim, um bom dia para todos, na paz do Senhor. Graças a Deus.